Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Não se esqueça que tem caixa Saci ainda disponível, caixa do mês de outubro, tá? Com o tema Saci. Não perca sua caixa, já garante já, porque daqui a pouco acaba. E vamos para o relato de hoje, que é este daqui, a Casa da Estrada de Terra. Oi, Ana, olá, assombrados, espero que esteja tudo bem com todos. A minha real identidade só será conhecida por você, Aninha. Mas para a galera assombrada, eu quero ser conhecida como fulana. Todos aqui são, tá? Ana, todos os nomes já estão trocados. Belezinha. Esse relato aconteceu há cerca de 15 anos atrás. E serei imparcial na narração dos fatos. Entretanto, conhecendo os envolvidos muito bem, vou contar com minhas palavras o ocorrido. Essa é a história de minha tia Joana, mulher de bom coração, contava com mais de 50 anos, mãe de um casal e avó de 3 lindas crianças. O marido já havia morrido. Joana e a família moravam no interior paulista, numa cidadezinha muito pequena e pacata. Desde criança, essa minha tia havia aprendido a pilotar a máquina de costura e fez dessa oportunidade a sua profissão. Era uma costureira conhecida por todos na cidade e, para ser bem sincera, era a única. Por isso, sempre havia trabalho para realizar em seu ateliê. Um vestido de formatura, uma roupinha de batizado ou até barras de calça, pequenos concertos e afins. Gente, eu não sei se vocês conseguem escutar, mas o cachorro agora resolveu latir, tá? Eu sentar aqui para gravar, eles falam, tá gravando? Vou latir sem parar no portão. Tá latindo. Eu não vou levantar daqui agora, mas vamos lá, continuando. Bom, tudo andava bem e normal, como de costume. Até que numa noite, Joana teve um sonho estranho. Ela sonhou que estava em uma estrada de terra, dessas que ligam um sítio a outro, sabe? No sonho era de noite, mas ela podia ver bem, sem dificuldade alguma. E estava caminhando por essa estrada, rodeada por mato e muitas árvores frutíferas, até que depois de andar um bocado, à direita de Joana, a poucos metros da estrada, estava uma casinha muito simples, pintada de azul, feita de tábuas. Joana não entrou, mas teve a impressão de que a casa estava vazia e continuou a caminhar. Aproximadamente uns 300 metros após o casebre, havia uma curva e em seguida uma ponte e outra residência à beira da estrada. Essa casa era maior, mas tão simples quanto a outra, toda de madeira, e não tinham dado nenhuma demão de tinta sobre a madeira. Tá. Joana foi se aproximando e já podia ouvir sons vindos da casa e uma fumaça preta saindo pela chaminé. Chegando mais perto ali, a minha tia olhou pela janela e se deparou com uma cena comum. Uma família estava jantando. Ouvia-se o som dos talheres batendo contra o vidro dos pratos, do fogão a lenha, o barulho do fogão a lenha consumindo as brasas, mas ninguém falava ali. Os 2 adultos pareciam cansados demais e as 3 crianças tinham um ar triste. Eles apenas comiam. A minha tia ficou ali, observando aquela cena. Até que uma das crianças, um garotinho de aproximadamente uns 6 anos, a viu. Arregalou os olhos assustado, como se tivesse visto um fantasma, e apontou o dedo indicador para ela, o que fez com que todos que estavam naquela pequena cozinha se virassem e a encarassem. Minha tia então acordou. Sabe quando a gente acorda cansado, como se não tivesse dormido nada? Pois é, ela acordou moída, como costumamos falar aqui na minha cidade. Aquele dia se passou e minha tia foi pro ateliê, deixando de lado aquele sonho. De noite, quando foi dormir, novamente em sonho, se viu naquela mesma estrada,
Como anteriormente era noite, ela caminhou até a casa azul, avistou a ponte e logo depois viu aquela casa de família, aquela casa ali daquela família. Dessa vez havia apenas a luz de uma outra janela acesa. Minha tia foi até lá para espiar. Ela viu a mulher colocando as 3 crianças para dormir. Era um quarto que só havia espaço para 2 camas de solteiro, que estavam encostadas uma na outra, e um guarda-roupas de 2 portas muito simples. As crianças tinham entre 4 e 10 anos. Eram 2 meninos e uma menina. A mãe deles tinha um semblante tão cansado e surrado que ela não soube identificar. Poderia ser tanto uma moça de 25 anos quanto uma mulher de 45. A tristeza entre eles era tão angustiante que eles não falavam, eles não sorriam. A minha tia ficou ali, observando tudo sem nem se mover. Quando, antes de apagar a luz, a mulher cruzou o olhar com o da minha tia e soltou um grito de susto. E com aquele barulho, a minha tia despertou. Ainda era 4 da manhã, mas Joana havia perdido totalmente o sono. Perto da hora do almoço, naquele dia, uma amiga da minha tia, a dona Clara, mulher estudada, tinha um filho moço que era a coisa mais linda e era viúva. Foi buscar uma encomenda e viu aquele ar de cansado da minha tia e foi logo perguntando: Joana, você tá bem? Parece que tá tão cansada. Ah, Clara, tive um sonho estranho a noite passada e essa noite também. E aí a Clara disse: descansa, toma um chazinho de camomila, vai dormir mais cedo. Às vezes pode ser estresse. Bom, Joana seguiu o conselho da amiga e naquela noite foi dormir mais cedo. Mas não teve jeito. Lá estava ela naquela mesma estrada, caminhando. Ela caminhava exausta. Passou a primeira casa, a curva e a ponte. Ao se aproximar daquela residência, ela percebeu a presença de outros moradores daquela propriedade. Um cachorro preto, de pelo comprido e o rabo que parecia um espanador de pó. E um cavalo pangaré velho, atrelado a uma carroça. O cachorro notou a presença dela e começou a latir e abanar o rabo. Mas quando ela foi chegando ali mais perto, o cão começou a chorar e a esconder o focinho por entre as patas. O cavalo ficou doido, ele queria correr, mas além da carroça, ele estava preso por uma corda a um mourão. Mourão é aquela estaca de madeira que mantém a cerca de arame, sabe? Sei. Minha tia parou de andar e ficou ali, entre a ponte e a casa da família. O homem, o pai das crianças, saiu da casa com uma arma, indo checar o que faziam os animais, o que estava fazendo os animais se assustarem tanto. Foi quando ele olhou para a direção da ponte, onde estava minha tia, e a feição de fúria dele deu espaço a um olhar agora de medo, fazendo um enorme "ó" com os lábios, e os braços já abaixados e largados. Sem tirar os olhos de Joana, ele caiu de joelhos onde estava e não reagia. Minha tia, com todas as forças, quis acordar e abriu os olhos já na cama dela. Foi assim por 1 mês. Dormir, sonhar com aquele lugar inóspito, acordar sentindo que não descansou nada, trabalhar cansada e acordar ainda mais cansada. Numa tarde, Dona Clara foi fazer uma outra encomenda para minha tia e a questionou. Nossa, Joana, morreu alguém? Você tá péssima. E ela respondeu, eu não aguento mais, Clara. Eu durmo e não descanso. E aí a Clara disse, olha, eu acho que você anda muito estressada. Eu faço consultas com um psiquiatra. E nesse momento, a minha tia já a encarou um pouco estranha. E Dona Clara, com uma risadinha na boca, explicou. Eu não sou louca não, tá? Mas quando meu marido me deixou, eu fiquei sem chão. E esse médico me passou um remedinho para dormir. Foi ótimo. Em 1 semana eu já estava com o sono em dia. Dito isso, a minha tia não demorou em marcar uma consulta. Como a cidade é pequena e ela iria na clínica particular do médico, ela conseguiu um horário para dali alguns dias.
Os sonhos não cessavam, e minha tia parecia muito mais velha do que ela realmente era. As noites mal dormidas criaram um par de olheiras negras e profundas em volta de seus olhos. Ela tinha um ar pesado, quase depressivo. Chegou o dia da consulta e o doutor disse que era estresse. Receitou um remédio porreta para dormir e aconselhou a minha tia a tirar uns dias de férias. Aquela noite a minha tia dormiu e não sonhou. Ela diz que foi como uma anestesia e assim conseguiu repousar. Aproveitou a deixa e foi correndo contar à amiga, Dona Clara, sobre a consulta. Clara do céu, é um milagre! Esse remédio é tiro e queda. Sabe que o doutor até sugeriu que eu tirasse férias? Ele disse que é estresse. Aí a Clara disse: ai, que maravilha! Eu sabia que ele ia te ajudar. Ele me disse para repousar também e deixar o meu menino, o rapaz que tinha mais de 25 anos, mas ela sempre se referia a ele assim, falou para deixar meu menino e passar uns dias relaxando. A gente podia fazer uma viagem juntas, né? E aí, felizes, as amigas reservaram 5 dias num hotel fazenda, no sul de Minas Gerais. Assombrados, vocês devem estar se perguntando, tá, o que é que tem de sobrenatural nisso tudo? Mas agora que começa a parte, digamos que estranha. A viagem para Minas foi emocionante. Minha tia já não tinha mais os sonhos estranhos, já fazia exatos 25 dias e estava na segunda caixinha de remédio. E no Hotel Fazenda havia várias atividades para se fazer durante o dia. Na manhã do último dia, elas resolveram fazer uma trilha sozinhas, para falar da vida, aproveitar o ar fresco da pequena mata que tinha ali. As 2 senhorinhas falavam dos filhos, da vida pessoal, das consultas, até que... Ué, disse a minha tia espantada. Parece que eu conheço esse lugar. Era uma trilha de terra, rodeada por mato. E disse, não, impossível, não pode ser. E um arrepio tomou conta do corpo da minha tia. Ela parou de caminhar e, por consequência, a Dona Clara também. Como assim? Você conhece esse lugar, Joana? Do que você está falando? A Dona Clara olhou para minha tia e sentiu medo, pois ela estava ali, parada, olhando as árvores, o céu, a cerca. Minha tia saiu daquele estado de inércia e disse, vem comigo. Elas andaram a passos largos, com a minha tia prevendo e exclamando coisas como... Aquela primeira casa, a azul, tá sempre fechada no sonho. E tem uma ponte logo ali. Foi quando, depois de uma curva, no meio daquele mato, apareceu uma casa. Idêntica. Mas idêntica não, era a casa. Mais que depressa, minha tia falou, cuidado com o cachorro. Mas não ouviram som algum de bicho. E também nem sinal do cavalo velho. Elas foram se aproximando... chegando perto, até poderem ver que a casa estava abandonada. As janelas estavam abertas, a porta da frente não tinha fechadura, e a minha tia e a Dona Clara, curiosas como são, foram entrando para dar uma olhadinha. Muita coisa estava lá. O armário das crianças, sofá, poltrona, estante. Mas era tudo muito empoeirado, uma grossa camada de poeira e terra sobre o chão. Tudo, exatamente tudo igual ao sonho, porém vazio. Minha tia pensou logo na outra casa, aquela que ela passava na frente toda vez, e convenceu sem esforços a Dona Clara a ir até lá com ela. As 2 senhorinhas foram caminhando intrigadas até aquela outra simples residência, e algo muito inesperado para minha tia aconteceu. Havia uma velhinha debruçada sobre a janela. Acredito eu que, pela simplicidade daquele lugar, aquela desconhecida não imaginou maldade alguma vinda de 2 senhorinhas e falou um simpático tarde. Quando notou que as 2 se aproximavam, ela falou um simpático tarde quando notou que as 2 se aproximavam de seu casebre. Minha tia estava tão passada com tudo isso que foi respondendo e já emendando a saudação com a curiosidade. Boa tarde, a senhora poderia me dar uma informação? E ela respondeu, uai,
Eu nunca saio daqui, mas se eu puder ajudar a senhora, é só me dizer. E minha tia já foi no X da questão. Cadê aquela família que morava ali naquela casa depois da ponte? Cadê as crianças, o cachorro, o pangaré? A habitante daquela casa, vendo a agitação da minha tia e a cara inconformada da dona Clara, respondeu serenamente, em contraste a toda aquela cena. Respondeu: Uai, dona, a senhora não sabe, não? Eles saíram às pressas, largaram tudo aí. Levaram as roupas dos meninos, meia dúzia de sacola com as coisinhas deles e foram embora. Faz pouco mais de um mês. Diz que um fantasma vinha toda a noite atazanar. Ficava espiando eles pela janela, assustava os animais. Eles foram embora. Esse foi o relato da minha tia Joana. Eu tenho muitas histórias intrigantes e outras que deixariam até pessoas habituadas de cabelos em pé. Algumas que ocorreram comigo e outras que me foram contadas. E gostaria de compartilhar com pessoas que acreditam no sobrenatural. Se você, Ana, e a galera assombrada gostar desse relato, eu poderia encaminhar alguns outros. O que acham? Adoro o canal, todo dia escuto um relato seu e eu fico por aqui. E galera, deixem o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e não custa nada. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, acredito... A família... Tipo, ela foi responsável por... Tá, vamos pensar nessa situação que eu acredito que pode acontecer realmente. E a gente já levantou essas hipóteses aqui. Que são os fantasmas das pessoas que estão vivas. E saem por aí em viagem astral. Então, de repente, algum fantasma que a gente vê por aí... Não é de alguém que tá morto, mas de alguém que tá vivo... fora do corpo, como nesse caso, entendeu? É bem interessante. Você já pensou nessa situação? Já passou por algo parecido? Tem uma explicação, algo a comentar? Se sim, comenta aqui sempre com respeito, por favor. E se tem uma situação, uma história parecida, conta pra gente. Envie o seu relato, ok? Esse foi o relato de hoje. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!